Oi, eu sou a Carol Ribeiro. Esse canal eu compartilho sobre maternidade, vida cristã, sobre cotidiano. Mas esse vídeo vai ser um pouquinho diferente porque eu tô com uma convidada muito especial, uma amiga muito querida, que é a Sara Souza. Seja super bem-vinda no canal. Vai ser uma maravilha conversar com você sobre vários assuntos que eu tenho certeza que as mães, as mulheres vão ser acrescentadas e edificadas. E eu queria que você se apresentasse um pouco. Tem muita coisa que eu acho que já vai fazer as pessoas terem curiosidade para ouvir a nossa conversa. Tô feliz de estar aqui, bater esse papo com você. A gente gosta muito de conversar. Eu sou a Sara, tenho 2 filhos, a Joana, de 7 anos, e o Tito, de 2 anos, meu furacãozinho. Sou casada com o André, ele é pastor e a gente está plantando uma igreja na sala da nossa casa. Mais um dos desafios. Eles têm poucas coisas para fazer, inventaram mais uma. É, e eu também sou cantora, sou compositora. Essa parte eu não falo com facilidade. E é maravilhosa no que faz. Deveria. E também tô aí terminando meu mestrado. Eu sou bióloga, faço um mestrado na Fiocruz, estou no finalzinho, já era para eu ter terminado faz tempo. Mas estamos aí nos desafios, né? Meu barco, meu orientador mesmo falou comigo, cara, seu barco é muito grande, tem muita gente. Então ele é mais devagar mesmo, mas não significa que não vai chegar. Então, assim, eu vou chegar lá, vou terminar. Ano que vem aí pretendo estar ingressando no doutorado. Então é isso. Bastante coisa. Bastante coisa, né? Mãe de 2, casada, cristã, compositora, cantora, bióloga, tá terminando o mestrado, vai engatar num doutorado que a gente já conhece como você é, né? É muita coisa mesmo e já achei maravilhosa essa frase que seu orientador falou, né? Quanta sensibilidade, inclusive, acho que pode ser até um assunto que a gente já pode começar falando sobre a sensibilidade de perceber que sua realidade é diferente de outras pessoas, né? Um barco grande com 2 crianças, um marido, todas as demandas que você tem, né, como mulher, como mãe, esposa, também conduzindo uma igreja junto com o André, então o seu papel também é fundamental junto com ele. E como você enxerga tudo isso, assim, tantas tarefas, tantas responsabilidades, como vê isso numa perspectiva da graça de Deus, né? Porque a gente que é mulher, mãe, se sente muitas vezes sobrecarregada. Essa é uma das coisas que muitas mães compartilham comigo, né? Da sobrecarga, de se sentirem exaustas às vezes. E como você vê tudo isso, assim, da perspectiva da graça de Deus, do Evangelho, como você vê? Eu, obviamente, sofri muito, assim, muitas pressões. A questão do mestrado na Fiocruz é, assim, muita pressão psicológica, muita, 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 muita. A cabeça fica muito cheia, muita coisa para ler, muita coisa para dar conta. E como você falou, tudo isso, né, que às vezes a gente vê e pensa assim, cara, isso aqui tudo depende de mim. Então, eu tenho 2 crianças que dependem de mim, eu tenho uma casa que depende de mim, eu tenho a minha própria carreira aí, né, profissional que depende de mim. E só que eu comecei a ver que muita coisa estava fora mesmo do meu controle. Então, perceber até onde a gente pode ir, eu acho que é a chave, assim, pra gente não se sobrecarregar. Sim. Então, tem coisas que fogem do meu controle. Eu faço mestrado num órgão público e às vezes faltam muitas coisas, faltam insumos, um aparelho que quebra e leva 3 meses para consertar. Então, eu vi que não adiantava eu ficar assim, sofrendo e me descabelando por coisas que estão saindo do meu controle. Então, assim, já tem 1 ano que eu devia ter me formado, mas coisas saíram do meu controle e coisas que eu não posso fazer nada, não posso fazer nada para adiantar, não posso fazer nada para apressar, não posso ligar pro Lula e Lula dá o seu jeito. Eu preciso terminar o meu mestrado. Então assim, e outras coisas também na vida, assim, na casa, em relação às crianças, em relação, eu sei até onde
eu posso ir. Sim. E aquilo que eu não consigo mais, sempre a graça de Deus, ela vai e completa, ela cobre, e isso é maravilhoso. Então, me Fardo ver muito mais assim leve, é né? muito mais leve. Sim, eu acho que isso que você falou, assim, já com certeza vai ajudar muitas mães a fazerem essa diferença. Eu sempre fico pensando, assim, que nós podemos correr, podemos trabalhar, nos esforçar por causa do Senhor, né, por amor ao Senhor, mas a nossa vida também envolve um descanso, né? Existe parte que o Senhor nos confia e a gente precisa ser diligente. Você é uma mulher diligente, né? Você é cuidadosa, você cuida da sua casa, dos seus filhos. Inclusive, ensina, Joana, a gente pode também falar sobre isso. Tem um mestrado, como você disse, é uma carreira, então tem prazo, tem coisa para entregar, tem um tempo definido, tem outras pessoas envolvidas também, tem expectativa, esperam de você, e ainda assim tem uma parte que não é você quem faz. E eu acho que a vida cristã, ela tem esse diferencial, porque o cristão, ele sabe que pode descansar em certas coisas, né? Que ele não faz tudo sozinho, que a gente precisa da graça do Senhor. Eu acho que nesse sentido, a nossa fé, ela é um alívio, ela é uma esperança nesse tempo, num tempo que a gente vive ansiosa, sobrecarregada, como você falou, muitas pressões externas, não só nossas, que já existem, né? A gente se cobra, eu sei também que você é uma pessoa que se cobra, a gente já conversou sobre isso, sobre o perfeccionismo, sobre querer entregar tudo maravilhoso. E a vida não é assim. Então, eu tenho certeza que quem estiver ouvindo vai se identificar com isso, porque para todo mundo, né? Chega uma hora que a gente não dá conta e a gente precisa abrir mão, mas na nossa fé, a gente não precisa fazer isso com tristeza ou pesar, Sim. porque quem vai nos sustentar é o Senhor, né? E há muita beleza e graça nisso. Isso é, assim, uma esperança para nós, né? Sim. Ah, eu costumo falar que a vida cristã, assim, a nossa jornada cristã, ela já tem os seus próprios pesos, assim. A gente precisa negar o nosso eu, tomar a nossa cruz. A gente tem que lutar contra o pecado, tem que lutar contra o diabo, tem que lutar contra as tentações, contra as seduções desse mundo. Então, acrescentar mais um peso de superprodutividade, sabe? São coisas que acabam atrapalhando, assim, tirar realmente o nosso foco sobre as nossas verdadeiras lutas, sobre as nossas verdadeiras guerras que nós temos que travar todos os dias. Aquilo que a gente deve realmente se empenhar. Como fala em Hebreus, na luta contra o pecado, a gente ainda não resistiu ao ponto de sangrar. Então, realmente, as coisas que a gente tem que se empenhar na nossa na nossa transformação pessoal, lutar contra o pecado, deixar coisas que nos afastam de Deus, deixar coisas que atrapalham nossos relacionamentos entre nós e nossos maridos, nossos filhos, o pecado que nos assedia tão de perto, né? Então, assim, tem tantas coisas que a gente precisa lutar, assim, se empenhar, que vem eu acredito que essas outras questões acabam tirando o nosso foco, né? E de repente a gente está aqui numa luta, assim, em relação à alimentação, coisas que obviamente são importantes, mas que tiram o nosso foco daquilo que é a nossa real luta, sabe? A nossa real. Aquilo que a gente realmente devia estar se empenhando, se esforçando ao ponto de sangrar. Sim, sim, isso vai falar muito também assim das nossas prioridades e do nosso foco, né? Assim, para onde nós estamos olhando, para quem nós estamos olhando. E você é mãe de dois, assim, né? Viveu realidades diferentes. A Joana já tem 7 anos. 7 anos atrás, eu imagino que ser mãe era uma coisa, ser mulher também, eu acho. Talvez as pressões eram menores e a gente Era tem mais toda fácil. uma cobrança, né? Uma pressão que, como você falou, muitas vezes nos desvia até de quais são as nossas lutas e onde a gente precisa colocar esforço, né? Tem muita coisa que o Senhor de fato nos pede, Ele nos exige, na Sua palavra Ele vai dizer que nós devemos almejar e buscar, desenvolver, e todas essas distrações, elas nos roubam mesmo, tanto da relação com o próprio Deus, de priorizá-lo, de ouvir a voz dEle, de depender, de não depender só da nossa própria força, assim como de colocar
toda a nossa energia naquilo que não é prioridade, como você disse, né? Há muitas coisas para lutar. Como que você vê essa diferença, assim, ao longo desses 7 anos, isso mudando, né? Essa tentação externa do mundo, da tecnologia, das redes, trazendo essa pressão pra gente de performar, de ser perfeita, de entregar tudo, de ser a melhor mãe, a melhor mulher, a melhor esposa. Como que você vê? Você sente muita diferença? É totalmente diferente, assim. Eu tenho um vídeo da Joana, a gente fez uma viagem para Argentina quando ela tinha 4 meses, Nossa, bem pequenininha. bem pequenininha. E aí tem um vídeo dela super quietinha, muito, muito quietinha, assistindo três palavrinhas Aham, no celular com aham, 4 meses. aham. E assim, hoje esse Seria é, o tema da vez, não né? pode de Sim, jeito nenhum. Você está sim, fazendo sim. um terrível mal para sua Aham, filha. E de fato eu fiz. Minha filha hoje tem sim. 2 graus de miopia. Tiveram consequências, Tivemos né? consequências. Conseguimos fazer uma ótima viagem. Aham. Se divertiram Nos muito. divertimos muito. Sim. É, mas assim, minha filha hoje tem 2 graus de miopia. Uhum. É, e a médica disse era exatamente que Por era por causa conta disso. disso. Aham. Mas era isso, né? Assim, não tinha muita informação. E aí, quando o Tito veio, Aham. eu já tinha uma criança de 5 anos que fazia o uso de tela, bem Aham. menos, né? A gente conseguiu Regrando. regrando, Aham. mas impossível, assim, Aham. ele em Acabar não casa tendo acabar não acesso. tendo acesso. Sim. Então, mas realmente fica aquela coisa assim, eu tenho uma amiga que ela tem a filha dela é uma semana mais velha que o Tito. E aí a gente fica brincando assim, é, com 2 anos, ela fala assim, eu tô tentando lembrar da brincadeira. É, na internet ela não come doce ainda não. Aham. Na internet só. Porque aí ninguém opina, ninguém perturba. Na E aí fica internet mais ela não come tranquilo. chocolate não. Aham. Aí quando fez aniversário de 2 aninhos, o primeiro brigadeiro. Desse jeitinho, né? E aí, assim, tem coisas que na É de um internet é de um jeito. jeito Na vida e na vida real. real é de outro. Então, assim, a minha solução que eu achei foi sair da internet. Foi sair da internet. Tornar sua vida mais privada É, e se desgastar menos nesse é. sentido, né? Eu acho que eu nunca sofri nenhuma pressão, assim, ou crítica com coisas que eu fiz em Uhum. relação às crianças, por parte da internet. Até porque eu não Uhum. tenho um mundo de, De de seguidores. seguidores. Uhum. Mas eu acho que o meu maior problema era como eu via as pessoas Aham. super certas, super corretas, Aham. e me colocava numa condição assim, como se eu fosse insuficiente, sabe? Uhum. E como eu tenho, assim, como a gente já conversou, a questão do perfeccionismo, e o meu Sim. perfeccionismo é aquele bem assim. Pecaminoso, não é aquele Aham. perfeccionismo que você coloca num currículo Aham. Como qualidade, ponto como forte, né? qualidade, ponto forte. Sim. Ou, qual é o seu maior defeito? Aham. Fazer A tudo bem. perfeição. Tudo perfeito. Fazer tudo perfeito. O meu perfeccionismo é bem assim, regado de orgulho, regado de altivez, Uhum. ao ponto de eu cultivar pensamentos Uhum. de tipo, Deus escolheu errado, Deus fez errado, Aham. me colocando como mãe Como mãe. dessas crianças. Eu Aham. sou insuficiente, o que eu Uhum. tenho não Não serve, basta, não não serve. basta para elas. Então, Aham. é, e desde assim, como método de alimentação Sim. ou assim, qualquer coisa, sabe? Sim. Qualquer coisa Sono, eu que a me gente estava falando um pouco sono, antes, né? Autonomia, tem que dormir sozinho, tem que fazer isso. pois é, assim, e eu nunca fui de colocar muitas regras, muitas assim. Aham. Agora que eu tô me esforçando para isso, porque, Aham. como eu falei, eu tenho um furacãozinho em casa Sim. que Que demanda eu isso. preciso que ele esteja dormindo às 7h30 pelo bem da Aham. casa. Sim, pela saúde de todos, né? Mas, assim, essa comparação, ela me fez muito mal, ela me adoeceu, Uhum. sabe? Uhum. Sim.
ao ponto de eu me sentir mesmo um nada. E aí veio todo também um processo de depressão, que eu passei alguns anos, né? Tô saindo agora da depressão, acabei de ganhar alta do medicamento, mas sigo aí fazendo outras Terapia, coisas, acompanhamento, terapia, outros atividade atividade física, né? física, que agora eu sou Isso, corredora, mais uma coisa, gente. Mais uma. e tudo assim, tudo que tá ao meu alcance eu faço. Uhum. Mas realmente essa questão da internet me adoeceu. Aham. Então eu precisei dar um tempo, e dei um tempo Sim. longo, fiquei um bom tempo sem rede social. E Aham. aí depois eu voltei com uma rede assim Menor, menor, né? fechada, Sim. só mesmo com os amigos, e ali eu me sinto Mais mais tranquila, né? tranquila assim Para dividir para da dividir. vida, né? Eu queria falar sobre esse assunto que você trouxe, né? De se sentir assim essa comparação, esse peso e do quanto isso nos adoece, porque falando assim com as mães, trabalhando com elas, desenvolvendo as coisas, eu percebo que a gente é muito tentada no nosso coração a essa suficiência na vida dos nossos filhos, né? A gente ama essas pessoas que o Senhor nos confiou e a gente quer fazer o melhor por elas, mas existe uma limitação que tem até um pouco a ver com o que a gente falou no início, né? De perceber que tem coisas que cabem somente ao Senhor, a gente não vai poder fazer. E nesse sentido também, mais uma vez, assim, o Evangelho ele é muito resgatador no nosso coração, porque apesar de eu não ter dois, né, tem um que eu perdi, né, e tem a Estelinha, eu tenho percebido isso, que as nossas falhas, os nossos erros, as lacunas que a gente vai deixando, seja porque não tinha informação na época, seja porque a gente não dá conta, seja porque a realidade não é como o ideal, né, a vida real não é como a ideal, nessas coisas o Senhor atua, né? Então, assim, quanto isso também eu percebo que falta ser ensinado para as mães que são cristãs, né? A gente fica tentando performar, a gente fica tentando exercer tudo milimetricamente perfeito e a gente não percebe que essas coisas, se a gente fosse perfeita, eles não precisariam de Salvador, não precisariam Sim. de um resgatador, de alguém que redimisse eles e que nessas coisas o Senhor também é suficiente para ampará-los. E aí eu lembro que recentemente eu estava um pouco angustiada com essa questão do sono, né? Porque a Estela sempre dormiu cedo, sempre fui a doidinha da rotina. Porque eu sempre falava, bota essa criança pra dormir cedo, porque lá na frente você vai ver que é melhor e tudo mais. E aí agora, já perto de fazer 3 anos, já a criança já é mais agitada, né? Já percebe mais as coisas. E aí a gente viu algumas oscilações no sono, não estava dando muito certo. E aí eu vendo muita coisa de autonomia, né, de sono, que a criança dorme perfeitamente, que ela não desperta, dorme no quarto, não chora. E eu fiquei assim muito mal com isso, né? E aí eu fui conversar com uma mãe assim cristã que eu acho assim, admiro muito ela, bem madura, já tem alguns filhos, também tenho acho que 3 filhos. E aí foi maravilhoso, porque ela falou, né, que a primeira dela tem 9 anos, então assim, é um pouquinho mais velha que a Jojo. E aí ela falou assim, olha, Carol, na época não tinha nada dessas informações. Minha filha de 9 anos, sei lá, ficou até uns 6 anos, assim, meio que dormindo com a gente, né? E depois os outros foram chegando e foram se fazendo companhia, e isso foi melhorando. E aí ela falou uma coisa que eu achei muito legal, que ela falou assim, eu fui aprendendo a perceber o que é essencial na fé e o que não é. Porque no tempo que a gente vive hoje com rede social, parece que essas coisas, como você falou, alimentação, sono, educação, telas, são coisas essenciais na vida da criança, no que diz respeito quase que a uma regra de fé, assim, né? Sim. Quando na verdade são coisas boas, óbvio, a gente não é contra, né, a Sim, saúde sim, das crianças, o virtuosas, desenvolvimento, né? são Desenvolver virtudes. muito importantes, mas elas não são essenciais, né? Assim, às vezes isso é vendido como uma coisa assim essencial. Se a criança não dormir de tal jeito, seu casamento vai acabar. Se a Uhum. criança não comer dessa forma, ela vai ter diabetes. Se ela assistir tanto de desenho, ela vai ter um problema, assim, né? Um diagnóstico. Sim, E isso vai aterrorizando os nossos corações, né? Então eu fui percebendo também um pouco dessas tentações comigo enquanto mãe. E tendo que fazer esse exercício, né? Assim, o Senhor, as coisas essenciais dizem respeito à fé. Assim, o que o Senhor pede sim, de mim? Nisso eu preciso ter atenção, como você falou, nisso eu preciso gastar energia e nisso eu preciso lutar. E as coisas que não são essenciais, eu posso me esforçar dentro da medida que dá, né? Porque senão a gente adoece. E aí eu sim. queria até que você falasse um pouquinho disso, se você puder, né? Sobre essa questão da saúde mental e da maternidade. Tem muitas mães que enfrentam a questão da depressão,
depressão, seja pós-parto ou uma depressão que já existia, e aí com a maternidade, né, ela se aflora, porque são muitos desafios, a ansiedade, burnout, várias coisas. Como que você reconheceu isso? Quando que você pediu ajuda? O que que foi importante nesse processo para você, para que mães que sofrem também com essa questão possam se sentir edificadas até na sua fé, né? Porque tem muita confusão Aham. ainda, né, na questão da fé com o sofrimento. Como você vê isso? Então, eu perdi um bebê em 2020 e aí até então tinha ficado tudo bem, né? Veio a pandemia e eu coloquei tudo para debaixo do tapete. E aí quando eu engravidei do Tito, eu fiquei depressiva logo no comecinho da gravidez. Então, minha depressão ela não veio pós-parto, ela veio Na durante gestação a mesmo. gestação. E eu tive uma anemia também muito forte. Uhum. Então, eu ficava muito fraca de cama, porque eu não conseguia fazer nada. E aí, você ficar presa em casa, de cama, acaba. E aí, foi assim, propício para desenvolver também esses pensamentos e tristeza e tal. Então, assim, foi uma gravidez muito triste para mim. Uhum. Eu tive que lidar com muitos medos da perda anterior, né? Uhum. E custei muito para receber o Tito de presente, assim. Eu só Sim. consegui aceitar o Tito quando de fato ele nasceu, porque eu achava o tempo todo que em algum momento ele ia ser tirado de mim. Uhum. E tive que lidar com muitos pensamentos assim. Uhum. Ahn, e aí eu passei a gestação toda em depressão, quase não tenho fotos sorrindo, fui obrigada a fazer Um um ensaio. ensaio. Uhum. E aí que bom que eu fui obrigada, assim, Sim. Foi são bem no poucas, finalzinho, foi né? Que a bem no Cláudia adiou. finalzinho. Uhum. Ao ar livre, eu É, lembro das fotos. e aí o Tito nasceu. Uhum. E assim, parece que as coisas também foram para debaixo do tapete. Eu não senti aquela pressão, assim, do bebê recém-nascido, aquela tristeza, aquela coisa dos hormônios. Eu meio que entrei no automático Uhum. das coisas que eu tinha que fazer. Acordar de madrugada? Acorda. Eu fazia tudo no automático. Só que o, os meus sintomas de depressão não foram muito, assim, de tristeza. Foi mais essa apatia mesmo. Eu fiquei Entendi. completamente apática. Parece que eu não tinha capacidade de sentir alegria nem tristeza. Não tinha nada nessa vida que pudesse me preencher ou me trazer um estado de satisfação, de alegria e nem de tristeza. Era uma coisa indiferente, Era você uma só ia coisa. fazendo. Eu virei uma zumbi, Uhum. assim. E não ria, não chorava, mas algumas vezes eu tinha crises de choro, né? Uhum. E a Joana, que mais velha, né? Já entendendo, assim, viu que eu estava muito diferente. Uhum. E ela foi, assim, chave nisso, nesse processo de eu pedir ajuda, sabe? Um dia eu entrei no quarto e ela estava orando por mim. Nossa. Ela estava orando, pedindo para Deus colocar alegria no meu coração, para eu querer sair de casa, fazer as coisas que eu fazia antes, né? Sim. Então, perceber ela assim, sendo Sentindo, né? tão. E assim, foi um período, né? Esse tempo que eu fiquei muito, assim, muito depressiva mesmo. A Joana, ela desenvolveu uma necessidade de me agradar. Isso prejudicou muito ela nos Uhum. estudos. E eu vi que o bichinho do perfeccionismo tava picando ela, sabe? Aham, sim. E, e eu não queria isso pra ela, Sim. sabe? E aí eu já na terapia, lidando com isso e falando sobre as dificuldades que ela estava tendo, né? Dificuldades de leitura, algumas dificuldades em matemática. E, e eu percebi que quando ela cometia um erro, assim, um erro bobo nos estudos, né? Ela ficava muito nervosa, ela chorava, porque ela não queria me desapontar, me Decepcionar. decepcionar. Ela queria que, assim, já que minha mãe tá tão triste, tão, assim, apática, eu vou então ser a pessoa aqui responsável por trazer Sim. algum pingo de De alegria na alegria. vida dela. Aham.
E, assim, eu lidar com isso, assim, até hoje ainda, pensar de como minha filha sofreu essas coisas por causa da minha doença, é muito triste, assim, mas é, era a vida, era o que tinha, assim, Sim, para ela. E custou muito, muito, muito para eu entender que isso também estava cooperando para ela, para o bem dela, aham, sim, sabe? E que a gente não pode privar os nossos filhos de tudo. sim, E apesar de tudo, assim, uma amiga muito querida falou comigo assim, Sara, veja pelo lado bom. uhum, Ela teve a quem recorrer, ela foi falar com quem podia resolver essa situação. sim, sim, Então você vê uma criança de, na época, 6 anos orando, sim, sabe? E essa minha amiga falou assim, cara, você conseguiu ensinar isso para ela, você aham, conseguiu ensinar ela o temor do Senhor, você sim, conseguiu ensinar que ela tem um pai que está no céu, que ouve sim, ela. Então, eu me senti, mesmo depois assim nesse processo já tomando medicamento e lidando com isso tudo, eu me sentia muito culpada aham, por eu ter feito minha família sofrer, uhum. né? Mas, assim, isso Tava para tava. além do que você Eu não poderia. podia, assim, eu estava doente, Sim, então sim, o meu marido ficou muito comigo, me apoiou em tudo, fez tudo que podia, assim, uhum, para que eu ficasse bem. sim, Ele mesmo marcou médico, ele mesmo aham, ia, comprava os medicamentos e todos os dias você tomou remédio e tal. sim, Então, todo mundo, assim, ficou muito. Minha família também, meus sim, pais, minhas irmãs, todo mundo foi, assim, me apoiou muito nesse processo, né? aham, E, e assim, é isso, assim, você vê sim, que todos sofrem, assim, sim, e não tem como não sofrer, aham, mas é acreditar que Deus, assim como está cuidando de mim, está cuidando deles também, e está sim, cuidando do coraçãozinho dela. Eu sim, sei que isso tudo que ela passou, se eu pudesse escolher que ela não passasse por isso, obviamente, sim, eu ia querer que ela tivesse sido tido uma, poupada, né? uma infância totalmente livre de Aham, preocupações e de medos. Inclusive, uhum, dois profissionais, assim, que tiveram contato com ela, falaram assim: olha, eu acho que ela sofre de ansiedade e tal. Então, uhum, eu ver, assim, minha filha afetada por isso foi muito triste, muito ruim. uhum, Mas eu sei que Deus também está cuidando dela sim, e formando, né, o caráter de Cristo nela sim, também. sim, através dessas coisas, né? É, É muito importante a gente pensar, né, como a mãe, às vezes, ela é colocada nesse lugar. Eu lembro, assim, de muita gente que fala, né, vira e mexe aparece, assim, alguma história de alguma mãe que adoece, às vezes está resfriada, gripada e fala assim, como que mãe adoece? Mãe não poderia não adoecer, pode, né? E às vezes a gente se coloca mesmo nesse lugar, né, de que a mãe não pode adoecer, a mãe não pode faltar, as coisas dependem da mãe, né? No começo até você falou disso, né? Tudo depende meio que da gente para coordenar, para agitar, para resolver. E aí, muitas vezes, o Senhor permite mesmo que a gente seja parada por alguma doença, por alguma adversidade, algum sofrimento. E aí a gente é lembrada que a gente é como qualquer outra pessoa, né? Que a gente vem do pó, que a gente vai retornar para o pó, a gente não tem como se autossustentar, é só o Senhor mesmo por nós. E quando nós faltamos, como você disse, o Senhor também cuida dos nossos filhos, Ele é pai dos nossos filhos sim, e sempre vai ser. E aí é também uma oportunidade deles aprenderem, né, a quem recorrer. Então, é maravilhoso ver que uma semente foi lançada e que essa semente ela pôde florescer num tempo de adversidade, como muitas vezes é para ser mesmo, né? Então, sim. ela orar, pedir para Deus, quem que pode de fato nos salvar, né? É maravilhoso, óbvio que isso não impede os danos, como você disse, né? Do sofrimento, dos resultados que isso traz na vida da criança, mas o Senhor também dá conta disso. E Sim. aí, nesse sentido, eu até queria que você falasse um pouco dessa questão do ensino da palavra, do evangelho. Você e André, juntamente, né? São bem assim
sérios com isso, estão colocando aí uma igreja para frente dentro da casa de vocês, pastoreando também há muito tempo, sempre foram envolvidos ministerialmente ou com a igreja, né? Como que você vê a importância disso na vida dos nossos filhos, a responsabilidade do pai e da mãe em semear nesses corações, mesmo quando são pequenininhos? Então, antes da gente gravar, eu até falei, né? Antes mesmo de eu ser sua amiga, te conhecer, ser próxima, eu lembro de um evento que a gente estava, a Joana muito bebezinha no carrinho, com abafador, numa conferência, e eu lembro, assim, de ouvir, né, comentarem enquanto vocês pensavam dessa maneira, né? A criança precisa ser inserida no contexto da igreja, ela não pode ser privada disso, de viver a realidade que vocês viviam. Como que foi todo esse desenvolvimento, esse aprendizado de vida de igreja, família, filhos, ensiná-los sobre o caminho de Deus? Foi loucura, tá? Isso que eu fiz foi muita loucura. Eu não faria isso Não de novo, não. recomenda, não aconselha. Levar a Joana tinha nem um mês. Não, ela tinha 1 mês e 5 dias nessa Era bem conferência. Ela era bebezinha, muito meu Deus. pequena. Eu tava afastada há muito tempo, assim. A gravidez da Joana ficou de risco quando tava com 7 meses de gestação. Então eu tava longe da igreja, das pessoas, de todo mundo há muito tempo. Então eu tava assim, desesperada para voltar, para fazer qualquer coisa, para estar com os meus amigos, meus irmãos. E aquilo foi uma loucura, assim. Ao longo do crescimento da Joana, eu expus ela, assim, ao contexto de igreja e tudo mais, mas foi um exagero, sabe? Ela adoeceu muitas vezes. E eu sinto, assim, ainda aquela curva que nunca vai deixar a gente. Sempre fica ali, Sempre né? vai estar ali. Aham. Mas assim, a gente hoje, né, a nossa realidade, a gente tá plantando uma igreja. Essa igreja começou dentro de uma comunidade, né, a Barreira do Vasco. Então a gente passa por alguns. Aqui no Rio de Janeiro, porque tem gente que não É. conhece aqui o Sim, Rio. isso, no Rio de Janeiro, uma comunidade chamada Barreira do Vasco. Sim. Nossas reuniões a princípio eram lá, mas acabou chegando muita gente. E a casa que a gente se reunia lá, a casa de uma irmã, muito pequenininha, acabou não cabendo e a gente transferiu então a reunião para nossa casa. Aham. E tá uma loucura também, porque já não tá mais cabendo Tá também. cabendo. Mas assim, falando sobre isso em relação às crianças, hoje a gente vive um processo assim de plantação. Eu tô muito ali como apoiadora ali do André, do lado dele, mas basicamente o trabalho é todo dele. Aham. Eu não tenho uma posição ou um destaque diferente nessa comunidade. Aham. E isso está sendo libertador para mim, está sendo muito bom, porque ao longo dos últimos 10 anos da minha vida, eu sempre estive assim, muito envolvida Muito ativa. e eu precisava realmente descansar. Então é a primeira vez que eu estou sendo a esposa do Do pastor. pastor. E tá sendo bom, Tá olha que sendo maravilha. bom, tá sendo muito bom. Mas assim, preparo tudo antes da reunião, arrumo a casa com muito prazer. E recebo as pessoas e faço lanche. E semana passada fiquei com os bebês, tinham muitos bebês, então fiquei com os bebês no quarto das crianças, para os pais assim também terem um momento ali, né? Sim. E aí assim, eu tô também me divertindo, tá sendo bem legal. Quando acaba, minha casa tá. Daquele jeitinho. Essas pessoas também estão sendo discipuladas, né? Tem várias pessoas que são novas na fé, Sim. assim, vocês ensinam. As pessoas são muito novas na fé. A gente começou mesmo com um trabalho evangelístico, então a gente foi pregando o evangelho para pessoas que nunca tinham nem entrado numa igreja, e a gente vê assim os frutos, as pessoas sendo transformadas, é muito legal. Mas a Joana, Agora falando das crianças, né? falando das crianças, a Joana sempre foi assim, a gente tinha uma vida na igreja que a gente ia muito à igreja, assim, durante a semana, a gente estava muito na igreja, muito envolvida. Então a Joana sempre teve expressões muito fortes, assim, da nossa família, num ambiente De culto, eclesiástico, um ambiente de culto. Então ali naquele ambiente onde ela via as pessoas
prostradas, as pessoas com as mãos levantadas. Ela tinha muitas posturas, assim, na hora do culto. E aí a gente costuma pensar que ela era uma criança fervorosa e que agora ela não é Não é mais. mais. Mas não é assim. Sim. A criança, ela imita muito, né? Ela se sente parte ali, ela acaba fazendo o que os outros estão fazendo. Mas, embora a criança tenha, assim, um louvor sincero, verdadeiro, mas a Joana hoje vive suas primeiras crises de fé e eu tô achando isso o máximo, Eu sabe? lembro que você me falou isso, eu falei, gente, a Sara é maravilhosa, ela tá achando o máximo a filha com crise de fé, né, as perguntas, mas aí você falou, né, das oportunidades que isso tá trazendo para você ensinar. Fala sobre Sim, isso é muito bom, porque ela tem as crises dela sobre o famoso problema do mal, se Deus é bom, se Deus existe, porque as pessoas sofrem. Joana sempre foi muito voltada, assim, para os pobres. Outro dia ela falou assim, pai, vamos comprar umas frutas, assim, kiwi, morango, só fruta cara. Uva, que tá bem caro agora. Uva. Sabe por quê, pai? Eu acho que essas pessoas que moram na rua não comem saudável. Ai, gente, olha E isso. elas precisam comer saudável. Então, Aham. assim, a gente achou o máximo, mas tipo assim, filha, nem você come kiwi. Nem em casa a gente tá tendo. Filha, você tá sabendo que kiwi tá R$ 30 o quilo? Quilo, é. Ai, Então, meu Deus. assim, mas outro dia ela foi no mercado e ela comprou, assim, fez um sanduíche muito bonito, assim, com queijo, peito de peru e tal, comprou um suco saudável e deu para um morador de rua, assim, que ficava na frente do mercado e ela achou isso, assim, o máximo. Ela, ai, pai, eu quero fazer isso todo dia. Outras expressões de louvor a Deus, né? Que às vezes a gente não valoriza tanto Pois e não é. reconhece como ação divina no coração, né, da Sim. criança. E aí ela tem essas crises, às vezes, de falar, ah, mãe, eu não sei, eu acho que Deus está muito longe, Ele não está olhando bem, tanta criança, assim, doente, tanta gente sofrendo, eu não sei. E aí é um ótimo, assim, como eu falei, uma ótima oportunidade. E eu sei que, às vezes, até as minhas respostas não são suficientes, porque realmente não é assim, são questões que se a gente até hoje parar para pensar, a gente também fica em crise. Sim. Mas, assim, eu sei que isso tudo é o próprio Deus, assim, se revelando para ela. E ela tá sendo encontrada por ele. Então, assim, quando vem uma pergunta bem assim, eu realmente fico animada, assim. São as crises de fé dela. E, assim, por exemplo, nesse grupo que tá na igreja que a gente tá plantando, não tem nenhuma criança menina. Só tem menino. E ela fica chateada, porque os meninos, assim, tem um limite de brincadeira que eles conseguem brincar com ela. E aí ela, poxa, não tem uma menina. E assim, a gente tá orando pra chegar uma família que tem uma menina da idade próxima, pra ela poder também dividir ali e crescer junto, né? Assim, como é importante, né, a amizade. Sim. E aí a gente tá orando por isso, pra Deus mandar uma amiga, assim, próxima, assim. As melhores amigas da Joana moram muito longe. Muito longe, aí fica Então fica muito difícil, assim. Então a gente tá orando junto com ela por isso, sabe? E a gente sabe que vai acontecer, assim. Deus vai responder, porque Deus valoriza muito a amizade. Então é importante para Deus que a Joana tenha uma amiga. Amigas, né? Em falar nisso, não sei se você quer falar desse assunto, qualquer coisa, né? Não tem problema, mas eu lembro que recentemente ela passou por algumas questões, né, com colegas do prédio, né, ou da localidade que vocês moram, enfim, foi bem desafiador para ela. Vocês também tiveram que conduzir a Joana nesse sentido. Foi. Como lidar também com essa exposição dos nossos filhos ao mundo, né? Assim, você é uma mãe que educa em casa. Aí tem o Tito, que é uma outra parte também, né? Assim, as diferenças. Queria falar de vários assuntos agora, né? Vamos abrir algumas caixinhas e a gente vai falando. Essa diferença, né, assim, de educar em casa, da gente oferecer para os nossos filhos, né, a palavra de Deus, o conhecimento, guiá-los, mas chega uma hora que eles são expostos ao mundo, como você falou, né, assim, aí começa a problemática do mal, por que que o mundo é desse jeito, por que as pessoas agem assim, e eles são expostos também aos sofrimentos, né, então Joana teve alguns desafios com colegas que estavam desmerecendo, menosprezando ela.
E vocês, enquanto pais, né, sofrendo junto, como lidar com isso, assim, né? A exposição dos nossos filhos ao mundo. Eu tenho uma filha pequena, então eu ainda consigo proteger um pouquinho. Você tem o Tito que ainda tá mais protegidinho, né? Mas Joana já cresceu, os filhos crescem. E como lidar, assim, a mãe e o pai, né, com o filho exposto ao mundo? Eles nasceram também para serem lançados como flecha. Como Uhum. preparar o coração para isso, prepará-los, lidar com essas coisas? É. A gente, assim, é uma família que educa em casa, mas a gente toma muito cuidado para não criar a Joana numa bolha. Sim. Então, assim, a gente fala sobre tudo com ela e ela percebe o mundo, ela vê o mundo, assim. Ela é uma criança muito observadora, então ela faz perguntas e eu tento responder com tudo com a maior naturalidade, assim. Outro dia ela me perguntou o que é trans. E aí, vamos lá responder, sim. Filha, são as pessoas que elas nascem de um jeito, mas elas querem se vestir de outro jeito. Ela nasce homem, mas ela quer se vestir igual mulher. Ela Se pensa que é identifica de outra mulher e forma. ela quer se mostrar de outra forma e tal. E aí são oportunidades assim de conversar, assim. Eu não vou jogar isso para debaixo do tapete para Sim, daqui a pouco ela perguntar no Google o que é trans e o é, Google falar, você é trans. sim, exatamente. Mas a gente, assim, ela tem contato com outras crianças, ela pratica esportes, então ela tá sempre em contato Com outros com outros universos, e não só a universos, bolha não só a cristã, bolha né? cristã. Sim. E aí, assim, no condomínio que a gente morava, tinha umas crianças bem malvadas, assim, Uhum. uma criança bem Aham. malvada. Mas a gente começou a perceber que era uma coisa assim espiritual mesmo, não era normal, assim, as coisas que ela fazia, que ela falava. Sim. Quando essa menina não estava, todas as crianças brincavam com a Joana, gostavam dela, assim, a Joana era querida por todos. Mas quando essa menina estava, ela conseguia colocar todo mundo contra a Joana. E Aham. ela falava coisas ruins pra ela, tipo, você é chata, você é burra, você é Nossa, idiota, ninguém quer você aqui. muita coisa pesada, É, né? ai, por que que você tá aqui brincando? Volta pra sua casa, ninguém quer você aqui. Uhum. Então, assim, cara, isso cortava meu coração, porque Corta. isso tudo aconteceu no momento que eu estava mais doente. Então, assim, Aham. tinha tanta coisa acontecendo na cabeça dela e ela ainda Sim. tinha que Que lidar lidar com com isso. isso, né? Aham. E teve uma ocasião que essa menina, ela ficou assim, possessa mesmo, e a Joana expulsou. Essa história é maravilhosa. A Joana levantou a mão e começou a A orar, e a orar. menina se caiu no chão, se debatendo e falando. Sim. A Joana não entendeu o que estava Sim. acontecendo, a Joana achou que ela estava tendo uma crise de raiva. Aham. E a Joana falou assim: Mas mãe, parecia que tinha um monstro falando na boca dela. Olha isso, Aham. gente. Sim. E aí a minha filha, de 7 anos, levantou a Uhum. mão. E E, expulsou o demônio. orou, Senhor, entra no Sim. coração dela, tira todo o mal, todo o ódio do coração dela e Sim. vem com seu amor, porque ela não é amada, ela não sabe amar. E ela Uhum. foi falando assim uma oração muito misericordiosa, sabe? Com aquela Sim. menina que chateava tanto ela, Sim. assim, falava tantas coisas ruins. Ela fez uma oração muito misericordiosa, sabe? Aham. E aí ela disse que a menina depois levantou e não lembrava de nada e foi para um canto assim, e começou a vomitar muito. Então assim, realmente a Uhum. garota teve uma. Sim. Depois a Joana saiu correndo, Bem criança é, mesmo. saiu correndo, chegou em casa falando que tinha um monstro falando na boca da menina e logo Aham. eu percebi o que tinha Do que se acontecido tratava, e do que sim. se tratava e conversei com ela. Uhum. Assim, a menina realmente tinha uma situação bem complicada familiar. Uhum. Coisas que a gente não podia fazer nada além de orar por ela. Sim. E assim, depois as coisas continuaram e foram piorando, então a Uhum. gente tomou a decisão de afastar mesmo a Sim. Joana, porque era uma amizade que não fazia bem para ela, Sim. tava assim, afetando muito a autoestima dela. Todas as questões que a gente já estava vivendo em casa já era pesado demais para Uhum. Joana.
e lidar ainda Além disso, ter que lidar com essa questão. e de querer ser aceita pelas crianças e isso tudo foi mexendo muito com ela, assim. Aham. Então a gente tomou a decisão de. E ela também foi tomando essa decisão. Ela mesma já voltava assim, meio que. Não Não vale a quero mais e pena, não é tal. bom. Então ela foi assim, migrando, sabe? Aprendendo também a lidar com isso, É, né? Não dá pra gente poupar mesmo os nossos filhos e não dá pra colocar eles numa bolha, né? Mesmo quem educa em casa, mesmo no sim, contexto da igreja, da vida cristã, uma hora eles crescem, né? E vão ter contato com pessoas diferentes e é importante que tenham mesmo, como você falou da pergunta, né? Muito específico que é trans, enfim, o universo, né? As pessoas existem, tem muitas diferenças e a gente que é cristão vai precisar representar a nossa fé de uma maneira muito consciente, né? E sim. também misericordioso, como você falou, né? Mesmo aqueles que nos perseguem, né? O evangelho é muito radical, É, porque você precisa amar até os inimigos da outra face, né? Então, assim, são coisas que ensinar para um filho nessas horas que nosso coração é partido também, a gente sofre com eles. Porque eu lembro que ela voltava em alguns momentos até chorando, né? Triste, sim. né? Sem saber como lidar com aquilo, e vocês não se encherem de ira. Então eu lembro do André, né? Que aí já é o pai, né? Quer proteger, quer poupar. E tudo isso, né, é um desafio para o nosso coração mesmo, assim, saber que Deus também nessas coisas está atuando para que elas possam ser alcançadas, né? Isso É. é maravilhoso. E assim, a gente percebe assim que Deus ele valoriza a amizade. A Uhum. amizade é uma coisa séria para Deus. Sim, A Bíblia está recheada de textos, versículos sobre a sim. importância de ter amigos. Então a gente olhou também para essas crianças e a gente viu assim, olha, não são bons amigos, Aham, sim. sabe? E não é Tem essa só uma sabedoria questão também, né? E e prudência. não é só uma questão em relação à fé, Aham, sabe? É sim, porque eram amigos que faziam maldades com ela e sim, que feriam também, sim. e já estavam começando a ferir a própria imagem que ela tinha dela mesma, Dela sabe? E mesma. ferindo a opinião de Deus sobre Sobre ela, ela, sim, sabe? E a gente viu assim, cara, isso aqui não vai ser bom para ela. sim. Então a gente tomou essa decisão Aham, de afastar e a gente está junto com ela orando para que Deus aham, dê amigos para ela. E a gente se mudou sim. pro prédio do lado e às vezes a Aham, gente sai para fazer alguma coisa e ouve as crianças brincando no outro aham, prédio. E aí ela sim. baixa a cabeça e ela mesma fala: Aham, eu tenho saudade de brincar com eles, mas uhum. ela mesma chega à conclusão que não dava, Não dá, que não né? dava mais do jeito que estava. Sim. E a gente tá assim, então Uhum. até ora comigo, e Sim, assim, vamos orar. porque é tão Sim. triste assim ver ela sozinha, assim, querendo, sabe, uma amiga. A Joana é muito Muito relacional. relacional, assim, ela precisa disso, obviamente ela precisa. Sim, E, enfim, sim. Deus É, vai fazer algo assim, vai trazer uma sim. pessoa para ela. Com certeza. Já quem estiver assistindo, inclusive, orem pela família da É, Sara, orem pela Joana, pelo Tito. Que é muito importante mesmo, assim, a gente também, enquanto pais, ter essa sabedoria, né, de colocar um limite, de proteger nossos filhos, porque também é nosso papel, né? O pai sim, também não tem que ser permissivo deixar o filho sofrer todas as coisas, ser exposto a tudo. A gente precisa aham, fazer um filtro, uma leitura também do mundo, das amizades, das pessoas, dos ambientes, né? E ao mesmo tempo não dá para cercear, poupar de todas as coisas, né? Então, até nisso a gente também precisa da sabedoria do alto, né? Consultar o Senhor, ter prudência e ajudar nossos filhos nisso. Inclusive, talvez aí no fundo do vídeo saia um pouquinho a Estela, né? Que é minha filha tá aí no vídeo falando, porque a vida real é desse é isso jeitinho, né? aí. A gente não tem como também deixar de fazer as coisas por causa das crianças. A vida Sim, da mãe também tem a ver com isso, né? Inserir um pouco dos nossos filhos na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, né? Naquilo que nós cremos. E aí, nesse sentido, eu queria que você falasse, assim, como que você, enquanto mãe, tem inserido a Joana, que já é maior, mas também o Tito, que é menor, assim, eu vejo que as mães que têm criança pequena, às vezes acham que eles não estão ouvindo, não estão entendendo, que talvez devem deixar um pouquinho para depois, para ensinar. Como que você está inserindo o evangelho, né, e depositando no coração deles, nessas diferentes fases de vida? Como você é. faz? Conta pra gente, me ensina também. Ensina as mães. É muito no dia a dia, assim, por eu ensinar a Joana em casa, acaba que faz parte ali
do processo ali de ensino, muita coisa, assim, dos princípios da fé, né? Então, assim, se ela tem que fazer caligrafia, eu coloco algum versículo. Antes, assim, a gente tem um livrinho sobre devocionais, sobre Deus e a ciência. E a Joana gosta muito de ciências, então a gente está sempre pegando todas as disciplinas que ela estuda e trazendo, assim, porque Deus é o dono de tudo Sim. isso, Deus é o criador de tudo isso. Então, em tudo, seja na matemática, a gente consegue falar sobre Deus, assim. Sim. E, e isso facilita, mas também não é tudo, né? Aham. Assim, embora eu tenha essa facilidade Sim. de poder incluir a verdade sobre a grandeza, sobre o poder de Deus em tudo que ela estuda, seja de ciências, geografia, história, enfim, precisa realmente ter um estudo da Bíblia. E aí o meu desafio agora é sistematizar um estudo da Bíblia para ela, porque a gente já fez o catecismo, Aham. enfim, assim, a gente já fez outras historinhas, Aham. ela já sabe, Sim. mas agora o nosso desafio é ela fazer um estudo bíblico, assim, voltado para a idade dela. Aham. Não dá para ler a Bíblia toda em um ano Aham. com a criança, Sim. isso é loucura, não tem como. Se fizer isso, não vai fazer bem feito. Sim. Porque são muitas perguntas e muita coisa que nasce disso, e também a ideia não é correr, né, com a criança. Exatamente. É você E solidificando. é muita coisa, assim. Sim, Para uma conteúdo muito criança, você grande. ler 3 capítulos, às vezes 4 Sim, capítulos da Bíblia, é muita sim. coisa. Então, hoje o que eu consigo fazer com ela é ler alguns versículos. Assim, a gente está estudando João. Aham. Então, eu leio, às vezes, os capítulos de João são enormes. Então, eu não consigo ler Tem que ali fazer os 70 porções. versículos. Então, a gente vai fazendo por porções e estudando. Sim. Quando ela alguma coisa interessa a ela, a gente conversa sobre aquilo. Aham. Mas é uma coisa, já adianto assim, não é todo dia. Aham. A mãe também falha às vezes A mãe nisso. também Sim. falha. Imagino. O Tito, ele é um excelente atrapalhante, tudo. Então, ele é muito agitado, ele não para, ele não ouve. Aham. Assim, Coloca a fé à prova ali, né? O tempo é, todo. o Isso negócio é dele é bom. música. Então, a gente já sabe que com ele as musiquinhas Vão ajudando ajudam. ele a memorizar. Então, ele gosta muito de música. Então, a Aham. gente trabalha muito com as musiquinhas, assim, pra ele. Mas Sim. ele ainda fala muito pouco, assim. Então, Aham. ele não decorou nenhuma fala de música, mas ele sabe os passinhos e tal. Então, Aham. a gente vai trabalhando com ele assim. Mas coisas simples do dia a dia, como orar, coisas que a gente vai esquecendo, agradecer pelo né? alimento, Sim. sabe? Coisas assim simples do dia a dia que vão passando a nossa fé. Sim. Eu tô lendo um livro e assim, eu comecei a ler esse livro ontem, tanto que eu até esqueci o nome dele, assim, depois eu posso colocar assim o nome dele, mas é alguma coisa do tipo os como os meus pais transmitiram a fé. Assim como meus pais me ensinaram, acho que é isso. Da Da Elizabeth Elliot. Aham. Então, aí eu tô lendo esse livro e eu achei super legal, Como eles assim. passaram a fé, né? Ainda tô na parte como ela conta a história da mãe Da dela, mãe, criança. sim, eu já li algumas partes. E achei tão bonito, assim, lembranças que ela tem sobre a mesa, sobre o quadro, sobre como a casa dela inspirava. E se a gente for ver, assim, as nossas primeiras memórias sobre como a gente caminhou na fé, a gente pode lembrar de uma avó que tinha uma Bíblia aberta no Salmo 91. Coisas do tipo, sabe? Que são o nosso lar, a atmosfera do nosso lar, ela passa muito isso. Então, com o Tito e a Joana, assim, eu e o André, a gente preza muito pela atmosfera do nosso lar. Então, acordar, colocar um louvor, essas coisas acabam marcando, assim, a vida da criança, né? Então, lá na frente, assim, lá quando ele for adulto, que ele lembre, assim, de ver a gente com a Bíblia aberta, uma coisa que a gente mudou, assim, uma prática, porque
A gente esperava as crianças dormirem para a gente ter o nosso lindo momento de devocional, Sim, é muito comum acender as pessoas aquela falarem vela isso. aromática, Botar uma luz uma luz baixa. baixa, aquela xicrinha de chá, sendo que a pessoa nem gosta de Nem chá, gosto, exatamente. Bem bem instagramável. instagramável. Vocês começaram a fazer com eles acordados para que eles Para que vejam, eles né? vejam, sabe? Sim. E eu vou te falar, é eficiente? Muito pouco. Parece um caos, né? Parece que ninguém tá absorvendo nada. Eu fui Aham. edificada, passou longe. Ainda mais que eu vi, assim, de um processo de doença, né? E a Aham. minha fé também foi adoecida. Sim. Então, para eu ler alguma coisa e aquilo fazer algum sentido dentro de mim ou acreditar, foi uma coisa que assim, muito Voltou a ser um custoso. desafio, né? Então, a gente passou a fazer coisas assim mais com eles e na frente deles, não exatamente com eles, mas Aham, com eles sim. perto, Perto. para que isso seja uma cena comum para eles, Sim, né? sim. E isso é muito interessante, porque eu sempre penso também sobre isso, assim, eu ouvia, né, os conselhos, essas dicas, né, de Instagram. Acorda antes, prepara tudo, faz seu devocional. Não que eu seja contra isso, né, também é uma oportunidade de ouvir em Sim, silêncio, né. Mas o quanto é importante que os filhos tenham essa memória, né? Que eles nos vejam. E aí você falou dessa coisa da casa, assim, todo mundo que eu converso, eu não venho de uma família cristã, né? Eu e meu esposo somos os primeiros, assim, da nossa família, no sentido de ter mesmo aquela vida, né, assim, com o Senhor. E nossas mães têm uma relação com Deus, nos influenciaram nisso, né? Foi importante, mas a gente tem essa coisa desde berço. E toda vez que eu converso com alguém que tem a família ali desde o início, minha filha, ó, gritando aí, gente, aprontando. Eles falam disso, dos detalhes, de terem visto o pai orar, de ter visto a mãe ler a Bíblia, de ter percebido como agradeciam as coisas, como eles se relacionavam, né? Então, assim, são coisas que parecem que não são intencionais, você não sentou e abriu a Bíblia e leu um salmo, né? sim, Ensinou o catecismo, mas que são pedagógicas, né? Estão mostrando sim. para os nossos filhos, inclusive, se nós vivemos o que nós pregamos, né? Então, assim, se nós falamos sobre Deus ser o Criador, o provedor, será que a gente fica o tempo todo reclamando que Ele não Uhum. proveu, que está faltando, e a gente se lamenta? Então, as crianças, elas vão observando, né, esses testemunhos, e isso, assim, eu acho Sim, que é uma coisa muito preciosa, é. que marca o coração, né? Mais até do que, às vezes, uma coisa muito sistemática. Isso é importante também, ainda mais a Joana, que já é mais velha, né? O mundo traz muitas questões, ela vai precisar aprender a responder, Estela, conforme cresce também, mas o quanto eles observam isso na vida, no dia a dia, Sim. né, que você E na falou. própria decoração também, enquanto eu tô vendo aqui um joguinho ali, conhecendo a Deus, Aham. como assim, a gente usar, assim, tinha assim antigamente um quadro super brega do Salmo 23 com a Bíblia aberta, um fundo assim, meio uma cachoeira, meio com um Aham. arco-íris. Mas essas coisas, assim, Sim, marcam a gente, sabe? Eu tô querendo fazer um sim. quadro, bordar um quadro para minha casa com o Salmo Aham. 23. Não Aham. vou botar a Bíblia e a cachoeira e o arco-íris. Não vai dar pra Vou- abordar tudo isso. Não vai dar para bordar tudo isso. Sim. Mas quero ter, assim, elementos que remetem à nossa fé, sabe? Na Sim, nossa casa. sim. A gente acaba tendo esse preconceito, né? Uhum. Eu fui na casa de um casal cristão, assim, e eu vi na frente na cama das crianças Uhum. aquela pombinha, assim, símbolo do Ah, Espírito Santo. Eu achei sim. aquilo tão fofo, Aham, sim. sabe? E pode pensar, mas isso é coisa de católico e não sei o quê. Uhum. Mas são elementos que a criança, ela cresce e aquilo ali vai também Comunicando algo. comunicando algo Aham, e formando também, né, sim, a fé dela. Então, sim, a gente pode utilizar de tudo, assim, da atmosfera da sim, nossa casa, seja na decoração, seja um vaso de flor, sim, seja sabe, um quadro, sim, um louvor que você coloca, sim. coisas que a criança veja os pais, assim, eu acho que principalmente a mãe, Aham, cultivando, sabe? sim, Que a gente precisa se cultivar, a gente precisa sim, crescer, a gente precisa assim, crescer também na nossa alma, no nosso intelecto, a gente precisa sim, continuar crescendo. Tem sim. uma figura que, lendo Charlotte Mason, para quem é da A educação educação domiciliar vai domiciliar. saber, mas ela fala assim que
Quando a gente vai plantar uma árvore, a gente pega aqui a semente e tal, e a muda. Então, logo naqueles primeiros momentos, assim, daquela planta, a gente tem tanto cuidado com ela para que ela resista. A gente faz as regas certinho e não sei o quê. E aí, quando ela já vira uma muda, assim, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais robusta, a gente coloca aquela muda no solo e nunca mais E deixa pra lá. e deixa para lá. Aham. E que, assim, aquela árvore, para ela crescer e dar bons frutos, ela precisa ser adubada, ela precisa ser regada. Depois, mesmo de adulta, ela precisa ser podada Sim. e fazer as podas no tempo certo, para que ela dê bons frutos, né? Então, assim, a mesma coisa é a nossa vida. A gente não deve só receber informação, estudo e conhecimento na nossa fase jovem, Sim. sabe? Ou na nossa infância e até os nossos anos aí de estudo, mas ainda hoje, assim, adultos, nós precisamos de manutenção, precisamos ser podadas, precisamos ser adubadas. Então, a gente, como mãe, a gente precisa ter uma intencionalidade em continuar crescendo Sim. e que os nossos filhos nos vejam crescendo. Sim, sim. Eu Sabe? acho que esse é um dos grandes desafios também da maternidade, assim. Eu percebo que a mãe, ela quer oferecer para o filho, né? Ela quer oferecer Jesus para o filho, ela compra devocional para o filho, livro para o filho, gasta todo o dinheiro na Amazon lá e pega todas as promoções, né? Faz tudo pelo filho. Mas essa mulher, né? Ela precisa lembrar que ela também é filha de Deus, né? Que ela precisa continuar cultivando seu coração, sua vida com o Senhor. Sim. Que ela ainda depende desse trabalho, né, de cultivo que o Senhor faz conosco. E eu acho que isso é, assim, uma das grandes dificuldades, né, assim, para você oferecer para o seu filho, você precisa viver isso também, continuar vivendo, né? Então não chega uma hora da vida cristã que você fala assim, atingi e ganhei, né? E eu lembrei muito que você falou, porque você me indicou Cultura Materna, né, da Arielle, que tem a série lá, os vídeos, e eu assisti, e ela fala sobre isso, né? Se você parar de cultivar, não fica estático, morre, né? Sim, Decresce, né? aham. Perde. Então, de fato, a gente precisa continuar vivendo com o Senhor, até para que os nossos filhos vejam isso, né? Essa veracidade, essa vida, né? Brotando diariamente na nossa relação com Deus, né? Porque Sim. sempre há novidade de vida no Senhor, sempre há mais para contemplar, para aprender. E os filhos são uma oportunidade para isso também, né? Enquanto ensinamos, a gente vai aprendendo também. Então, isso é maravilhoso. E é não só assim como a gente também é capaz de ensinar os nossos filhos Deus na ciência, Deus na matemática, nas linguagens, na história, a gente também é capaz de se encher de, como a Bíblia fala, tudo que é verdadeiro, Sim, que é tudo que é justo, que é puro, que é bom, que é amável, se tem uma virtude, se tem um louvor, nisso pensais. Então, assim, não tô falando apenas de assuntos espirituais, mas também o nosso contato com a arte, Sim. com a natureza, Sim. sabe? Assim, qual foi o último livro que a gente leu, Sim. sem ser um livro Cristão, útil, assim, sabe? aham. Algo que vai trazer uma utilidade, assim, um ensinamento, mas uma história, um romance, uma biografia. Eu amo ler biografia. Sim. Então, essas coisas também enriquecem, sabe? E verdades sobre Deus na natureza, na criação. Um documentário sobre a vida no fundo do mar. Do mar. Coisas Joana assim. adora uma baleia, né? Vocês amam, Coisas né? assim que encantam nossos olhos, que enchem a gente de beleza. E a gente precisa continuar realmente tendo interesse, se interessando e crescendo. E os nossos filhos vendo assim, a gente também apaixonadas por algo. Recentemente eu aprendi a pintar aquarela, era um sonho que eu tenho desde criança. Então eu sento e pinto, faço minhas pinturas e depois eu mostro toda orgulhosa para Joana. Olha, filha, assim, na minha cabeça parece o desenho de uma criança de 3 anos, assim, eu acho tudo muito, muito feio. Mas ela vibra ali com você. Ai, mãe, que lindo, eu amei essas cores que você usou. E ela sempre assim se alegra comigo, com todas as conquistas. Então isso traz realmente uma leveza assim no nosso maternar. No último domingo que eu participei da corrida, ela tava lá assim torcendo e tal, como se eu tivesse para ganhar dependendo do Brasil nas Olimpíadas. Maravilhoso.
Eles E servem aí pra isso, né? o Eles são André ia com as maravilhosos. crianças assim, meio que no meio do caminho. Ele Aham, sabia que eu ia passar, foi lá no Museu da Manhã. Aí ele, aham. agora vai passar por lá. E ele ia correndo assim, cortando cabinho pra me ver. Pra E aí passar. as crianças, mãe! E Aham. depois a Jona falou assim comigo: Poxa, mãe, é tão bom te ver assim. Olha que É tão bênção. bom. Nossa, ano passado você nem queria sair de casa. E Aham. hoje você tá aqui correndo 5 quilômetros, mãe. Muito Nossa, é bom. tão bom te ver assim. E é Sim. até engraçado você ouvir isso de uma criança tão pequena. Aham. Mas realmente isso traz uma leveza, assim, pro Sim. nosso Sim. maternar, né? É Sim. E o importante. quanto isso discipula, o quanto isso é evangelho, né? O Senhor redimindo as coisas, né? Tirando Sim, de um estado de tristeza, de depressão, de tantas coisas, né? Que você falou que impactaram ela e os olhos dela poderem testemunhar, né? Que o nosso Deus de fato é vivo, continua operando, agindo, né? Faz novas todas as é, coisas que lá atrás talvez fossem impossíveis, né? Agora você está se dedicando e o quanto isso também vai ensinando mesmo os nossos filhos, né? Tem um ensino às vezes mais teórico é importante, mas a importância mesmo da vida, né, da prática, do cotidiano, é comunicar e semear no coração dos nossos filhos, né? Acho que isso é muito precioso. Acho que isso também, acho que já dá para encher o coração das mães que nos assistiram. Não sei se você quer finalizar falando mais alguma coisa sobre maternidade, ou encorajando, né, as mães a olharem mesmo para o Senhor enquanto elas criam os seus filhos, vivem suas vidas, lembrando que são filhas de Deus, né? Não sei se você quer compartilhar alguma coisa assim final para a gente terminar esse assunto que foi tão maravilhoso, essa conversa que foi tão agradável. hum, eu acho que eu poderia terminar dizendo para cada mãe que está assistindo que nós somos pequenas e é bom ser pequena. Hum, É bom estar nas mãos do nosso Criador. sim, É bom estar nas mãos daquele que sabe de todas as coisas. sim, Então, é a nossa tentativa de ser uma grande mãe, de sermos grandes mulheres, de sermos grandes e fazermos coisas grandiosas. Assim, tudo que a gente faz já é grande porque a maternidade ela é grandiosa mesmo, sim, mas sabendo que nós somos vasos de barro, assim, sim, e somos totalmente dependentes, assim. Então, embora estejamos fazendo uma coisa muito grandiosa, muito relevante, muito importante, que vai impactar nas sim, gerações assim futuras, tem um livro maravilhoso assim, quem quiser ler, gosta de biografia e quiser ler, Mulheres Fiéis e o Seu Deus esse eu não Maravilhoso, uma sei. coisa assim. Depois a gente vai botar, a gente procura e Eu coloca a vou imagem. procurar e vou colocar lá, tá? Carol vai colocar, tá, gente? Eu acho que é isso. Mulheres Fiéis e Seu Deus Maravilhoso. E aí mostra, assim, várias mães, assim, várias mulheres, e depois o que os bisnetos dela foram, assim, uma Aham, simples mulher que teve tantos filhos senadores, tantos bisnetos, uhum, reitores de universidades, e assim, e aham, a gente não faz ideia, sabe, o que a gente está fazendo, aonde isso vai chegar. sim, Mas que a gente sempre possa fechar os olhos e nos ver como pequenas, pequeninas na mão sim, de Deus. E tem um sim, versículo em Isaías que fala que Deus ele guia com gentileza aquela que está amamentando. Então aham, Deus ele tem sim, um carinho com as mães. sim, Deus ele guia com gentileza, com paciência, com carinho, aham, porque realmente é uma tarefa preciosa assim para Deus. sim, E é isso assim, a gente fechar os olhos e se enxergar assim como pequenas, pequeninas nas mãos de Deus, sendo cuidadas sim, e amparadas por Ele, é uhum, algo que pode trazer aí um descanso para o nosso coração. sim, e mãe precisa, né? É, Se tem uma coisa que a gente precisa. precisa é descansar no Senhor. É. Eu vou te pedir para orar, para a gente terminar. Para Uhum. orar por quem vai assistir, por cada mãe, para que elas sejam ainda mais abençoadas, né, nesse finalzinho e sejam de fato alcançadas, né? O nosso desejo, inclusive, que você seja abençoada, edificada com toda essa conversa e a gente finaliza com a sua oração.
Muito bom. obrigada, tá bom? Ah, que isso. Eu amei. Eu amei também. Já quero vários. Tem muito assunto, né? É. As crianças vão crescendo, aí vai vou tendo mais atualizando. pautas. Muito Eu obrigada. vou orar então. Tá bom. Pai, muito obrigada por esse dia, por essa conversa. Obrigada, Senhor. Obrigada pelos relacionamentos que o Senhor nos dá, pela amizade, como o Senhor valoriza e proporciona isso para nós, porque é importante para nós. Obrigada pela vida da Carol, que tem se colocado, se disposto nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor faça com ela conforme o seu querer, tirando todo medo e preocupação e todas as limitações. O Senhor tem dado a ela vitória Obrigada, naquilo que o Senhor a chamou. E eu te agradeço por isso, por tantas mães, tantas mulheres que estão sendo alcançadas por ela e por cada mãe que também está ouvindo essa conversa. O nosso desejo é que elas estejam participantes também, que elas se sintam também aqui nessa mesa. E que, Pai, eu peço que o Senhor abra caminhos e oportunidades para que elas tenham com quem conversar sobre essas coisas. A maternidade é tão solitária. Mas eu peço, Senhor, por cada mulher que está ouvindo aqui, que o Senhor abra um caminho para amizades verdadeiras, para que elas possam compartilhar também, não só dos seus pesares, das suas preocupações, mas também das suas alegrias, compartilhar sobre as bênçãos, sobre as vitórias que o Senhor tem dado na sua maternidade. Ó Pai, eu peço que os nossos relacionamentos sejam profundos, sejam duradouros, sejam abençoados, sejam unidos pelo Teu Espírito Santo. Sim, Jesus. Ó Pai, eu peço pelo coração de cada mãe que vai ouvir, que ouviu e que vai ouvir essa conversa. Eu peço para que o coração delas seja acalentado, seja curado e seja fortalecido, que elas tenham a fé fortalecida. Por cada mãe que está passando aí por momentos de depressão, ó Pai, eu peço que elas tenham a ajuda necessária, tudo o que é necessário para vencer isso, porque sabemos que não é o seu desejo que vivamos nessas condições, Senhor. Pai, eu tenho muitas coisas para pedir, para desejar por tantas e tantas mães que podem estar ouvindo e situações, mas sabemos que os seus olhos estão sobre toda a terra e estão olhando cada uma, estão ouvindo, Senhor, o clamor de cada mãe. Sabemos que o Senhor é fiel. Para nos atender, o Senhor nos ouve, o Senhor se compadece de nós, porque o Senhor sabe da nossa condição, sabe que nós somos pó e sabe do quanto nós precisamos do Senhor. Então eu peço que cada mãe que estiver ouvindo isso seja fortalecido por essa verdade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Muito obrigada. Que tenhamos mais momentos como esses. Foi uma maravilha. Obrigada. Foi sim. Muito obrigada.